Fala, turma, entendendo Marcos, você está no canal Shapeado aos 40 e prepara que lá vem vídeo longo, hein? Vamos falar aqui também sobre mais um vídeo sobre empreendedorismo na maromba. E fica ligado, porque isso aqui pode transformar a tua vida e até te trazer mais uma fonte de renda, né? Então eu vou contextualizar um pouco para vocês não precisar verem o outro vídeo sobre a CBMF, que é uma nova regulamentadora, né, dos esportes de academia, dos esportes não, das profissões, né, de academia, de personal trainer, né. Então eles estão fornecendo um curso como antigamente o CREF fazia, né. Então o CREF ele disponibilizava essa carteirinha, essa permissão para te ser um treinador físico. E agora o BO todo é que o CREF está querendo barrar isso aí. Mas eu vou deixar o meu mano, o Gorgonoide, falar, porque esse cara se expressa bem demais. Então vocês já viram que eu gosto muito desse influenciador, né, cara? Que é um cara que eu acompanho aí ao longo dos anos, de outros que eu já falei também. Toguro, Cariani, né? Tirando aquela mancha ali da casa de aposta que ele voltou atrás também, né? Deixa eu ver qual outro mais influenciador que eu gosto. Cara, daqui a pouco eu lembro outros aí. E eu vou falando, mas essa galera tem essa trajetória assim até hoje idônea, sabe? Então os caras realmente vivem o que eles falam, né, cara? Então gosto muito de acompanhar essa turma aí. Simbora pro vídeo, sem mais delongas. Justiça determina suspensão do curso da CBMF. Agora fudeu, porque o pessoal falou que ia poder formar nesse curso, ia poder atuar como personal nas academias e tal, e parece que deu ruim. Mas... Cara, tem tudo contextualizado na internet, né, cara? Não estou falando que os outros não sejam, né, cara? Então são os que eu mais acompanho, tá? Pra ficar bem explícito aqui, porque daqui a pouco faz um corte aí, né? O Shapeadão falou. Não, cara, não tô dizendo que não tenha outros idôneos, deve ter muito mais, mas os que eu mais acompanho nesses 10 anos são esses aí que eu falei. Ponto. A história não é bem assim, porque a CBMF se pronunciou. Muita gente, cara, mas meu direct tava chovendo de gente, aí não vai falar nada disso, não, né? Eu falei, calma, eu vou falar, vou esperar. Primeiro para entender o que tá acontecendo, para não disseminar informação falsa, beleza? Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque aqui você fica sabendo por tudo com maneira séria, né, cara? Como o verdadeiro jornalismo deveria ser. Agora vamos ver aqui o que o Conselho Federal de Educação Física tá aprontando, danadinho. Vamos ver aqui então, ó. A primeira coisa postada há 3 dias, vamos ver então? Vamos lá, ó. Curtido por Félix Bonfim, vamos ver? Vamos lá. Espero que não tenha música, né? Ah, não tem nada, não é só isso? Achei que ia ter alguém falando alguma coisa. Pô, vamos ver aqui então, ó, o que tá escrito, né? Pra gente ser justo. Na sexta-feira, dia 30/5, ou seja, 6 dias atrás, a Justiça Federal deferiu liminar suspendendo as vendas e promoção de cursos pela Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo, a CBMF. A decisão fruto de ação interposta pelo CREF-1 determina que está suspensa a oferta de cursos para habilitação de pessoas não registradas no CREF para exercício de atividades privativas dos profissionais de educação física, como personal trainer e instrutor de musculação. Pessoal, só estou lendo o que está aqui. Agora calma que já vai sair o lado da CBMF, tá? Também está... Só para lembrar que muito antigamente o CREF formava, né, profissionais dessa forma. Porém, depois de um tempo eles suspenderam e profissional, só quem poderia também fazer o CREF só a pessoa graduada, né, na educação física, se eu não me engano, né. Enfim, bora. Proibida a emissão de carteiras de identidade profissional certificado de responsabilidade técnica ou qualquer documento que simule a habilitação do profissional regulamentado. A liminar ainda proíbe a cobrança de anuidade ou taxas associativas sob aparência de conselho profissional, em nítida usurpação de função pública. Vitória... Era força da barra, né? Vitória do sistema CREF-CONFEF e a vitória da educação física. Aí tá um monte de gente aqui falando, é isso aí, parabéns, não sei o quê. Enfim, tá bom, né? Então isso aqui foi o que
Porra, o sistema CONFEF, porque você sabe, CREF é o Conselho Regional. Então tem vários CREFs aqui embaixo, né? Regional de Minas Gerais, de São Paulo, sei lá, dos estados, às vezes tem mais estado aqui. E acima tem o CONFEF. Então o CONFEF toma conta, meu machucado, carregando nada. Enfim, entendeu, né? Então o CONFEF junta todos os CREFs, tá bom? E agora aqui a gente tem a nota que saiu agora, fresquinha, da CBMF. Então a gente vai ver aqui pra gente tirar as nossas conclusões depois da defesa, não é mesmo? Então vamos lá. Boa tarde, meus caros. Hoje vamos comentar um pouco sobre a ação que o Conselho Federal de Educação Física entrou contra a CBMF. Gostaria de fazer um breve resumo dos principais pontos que a ação toca e tecer alguns comentários. A CONFEF inicia sua argumentação dizendo que não cabe às confederações ensinar, formar e ou graduar pessoas. Já o artigo 75 da Lei Geral do Esporte fala que o exercício da profissão de treinador esportivo fica assegurado para aqueles que fizerem um curso de formação profissional ministrado pela Organização Nacional que administra e regula a respectiva modalidade esportiva. É a letra da lei que cria essa possibilidade. Não tem que ser interpretado aqui, não existe dúvida. A lei permite que uma confederação esportiva crie um curso de formação profissional de treinadores esportivos. Ponto. Para quem está caindo de paraquedas aqui, do mesmo jeito que tem capoeira, jiu-jitsu, judô, beach tênis, ping-pong, dança, tem as suas confederações, permitindo com que as pessoas, por exemplo, um professor de jiu-jitsu não precisa se formar em educação física. Um treinador da seleção brasileira não precisa ser formado em educação física. Um treinador, você está entendendo? Então, assim, só para vocês entenderem que a parte do CREF, CONFEF, gente, é vinculada ao Ministério da Educação. Certo? Essa parte da CBMF é vinculada ao Ministério do Esporte. Se a musculação é considerada um esporte, então ela pode fazer uma coisa independente do CREF. Do mesmo jeito que todos os outros esportes conseguiram. Coisa independente do CREF. Do mesmo jeito que todos os outros esportes conseguiram. É basicamente isso. Então, tipo assim, parece que os caras estão... Enfim, vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Opa, eu tenho que fazer um negócio aqui para parar de fazer isso. Senão vai ficar mudo toda hora. De treinadores esportivos. Ponto. Interessante que nesse primeiro capítulo, apesar de discutir sobre a formação do treinador esportivo, a Lei Geral do Esporte não é citada nenhuma vez. Em sequência, por mais ilógico que se pareça, o CONFEF argumenta que somente outra confederação teria capacidade para ministrar o curso, e que por não estar filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro, a CBMF não seria uma entidade que representa a musculação e o fisiculturismo. Nos casos, ao COB compete somente o Olimpismo Brasileiro. Vitor, com medo dessa música da copyright, mas enfim. A musculação e o fisiculturismo. Nesse caso aqui, se eu perder a monetização desse vídeo, pode que derruba até o alcance às vezes, né? Mas vamos lá. Né? Sequer são esportes olímpicos. Então não existe razão lógica para que qualquer confederação desses esportes façam parte do comitê. Mas tá entendendo, né? Tem musculação nas Olimpíadas? Não. Então, não tem porquê. Eles estão alegando que a CBMF tinha que estar vinculada aos comitês olímpicos. Tipo, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa do beach tênis. O beach tênis tá afiliado ao comitê olímpico, caralho. para satisfação de todos, nós mesmos Beleza, então. Capoeira, então. Balé, sei lá. questionamos o COB de forma oficial. E a resposta foi clara. Não cabe ao COB determinar quem é a entidade que... Tá vendo? O Comitê Olímpico Brasileiro, né, a CBMF procurou o Comitê Olímpico Brasileiro, né, o COB, para ver se tinha necessidade. E eles falaram, não, cara, tem nada a ver com isso aí, não. O COB determinar quem é a entidade que representa qualquer modalidade, muito menos interferir em assuntos não vinculados ao olimpismo no Brasil. Ó, o CREF passando vergonha aí, ó, dando tiro pra todo lado, né, cara? Pra que isso, velho? Tem espaço pra todo mundo. Nesse mesmo tópico, o Conselho cita o Decreto 3.199 de 1941 para questionar a legitimidade da Confederação. E isso é bem complicado, porque esse decreto é absolutamente inconstitucional e deveria permanecer esquecido no ordenamento jurídico, porque ele representa uma vergonha e uma afronta aos direitos constitucionais do cidadão. O CONFEF, nessa ação, precisou defender a vigência dessa legislação. Decreto esse que, dentre outros absurdos, proibia mulheres de praticar determinadas modalidades esportivas. O CONFEF alega que a CBMF não possui autorização do Conselho Nacional de Desportos,
órgão que foi extinto há mais de 30 anos e que, mesmo se existisse nos dias de hoje, por força da garantia constitucional da livre associação, jamais teria capacidade de autorizar ou barrar qualquer associação. Tá vendo que a argumentação do CREF com FEF é só um negócio lá de 1940 e outra coisa que foi extinta há 30 anos atrás? Mas enfim, vamos ver o que é o resultado, né? Vamos lá. Civil no Brasil. Desenterrar e defender uma legislação tão aviltante aos direitos do cidadão brasileiro é um desserviço que o Conselho faz para a sociedade, e fica aqui minha crítica de cunho pessoal a essa escolha. Por último, o CONFEF alega que personal trainer é uma função exclusiva de profissionais registrados no sistema CREF-CONFEF, mas o STF já sedimentou que a Lei 9696 não traz nenhuma exclusividade aos profissionais de educação física e que as atribuições descritas no artigo 3º dessa lei servem somente como um delineador das funções exercidas pela profissão e que a lei não impede que essas funções sejam exercidas por outros profissionais. Essa suposta exclusividade vem diretamente de uma resolução do próprio. Então vocês viram ali, né? É lei. Eu já vi um pouco desse vídeo aqui, tá? Não cheguei nessa parte aqui. Mas então a gente está falando de lei, né? Ninguém tirou isso do nada, né? Ninguém criou essa associação do nada. Eles estão seguindo a cartilha. Se o governo determinou que outras agremiações podem fazer essa representação, então não tem por que o CREF querer barrar a CBMF, né? Porque a lei, simplesmente essa, né? O CREF quer monopolizar essa área, como já monopoliza há muitos anos, né, cara? Então, é por isso a questão desse barulho todo desse movimento. CONFEF, a resolução 206 de 2010, que utiliza o termo. Ou seja, o CREF-CONFEF criou uma resolução interna em que eles falam que eles são exclusivos. É tipo eu chegar aqui em casa e falar assim: oi, eu sou o prefeito de Timóteo. Quem falou? Eu. Ou seja, todo mundo agora tem que me respeitar, que eu sou... Bom, prefeito de Timóteo não, porque tem já, né? Vamos supor, eu sou o presidente do bairro que eu moro. Quem falou? Eu. É tipo isso. Ou seja, eles mesmos falaram que eles não... Só eles podem fazer tal coisa. Nenhum... Porque, pessoal, dentro de um conselho, né, regional ou federal, ele abrange as coisas que estão dentro dele. O que está fora dele, não. É igual eu falei, eles mesmos falaram que só eles podem fazer personal e professor de musculação em sala de musculação. Eles mesmos determinaram isso. Então, assim, só que isso... Por que foi sempre assim? Então, porque até hoje não teve ninguém com coragem, que é no caso o pessoal da CBMF, para peitar isso. Fala, eles mesmos estão falando que só vocês podem fazer isso, mas a lei permite, pela via do esporte, ter uma confederação. Então, o que a gente vai fazer? Pessoal, é um movimento difícil mesmo. Se fosse fácil, já teriam feito antes. Então, assim, e toda mudança vai ter esse debate mesmo, essa discussão, mas assim, o que você... Trazer um exemplo aqui, né, dos taxistas e Uber, né, como foi caótica, né, essa transição, né, até a regulamentação e até cada um entender que não estava afetando ao desempenho do outro, né, cara, os taxistas continuam aí até hoje, né, e até muitos também fazem um aplicativo, não é, mas logo que entrou essa nova categoria, a pessoa estava quebrando o carro dos caras, estava batendo nos motoristas e tal, né, mas tudo por conta de querer preservar o monopólio, né, esse sentido de perda, de concorrência, né, cara? Mas não é bem assim, cara. Tem muita gente que só quer usar táxi, né? O pessoal mais velho não sabe usar aplicativo, não quer. E o valor de uma corrida de táxi é bem maior que a de um aplicativo, né? E tanto é que os dois estão aí até hoje, né? E muita gente prefere muito mais um táxi, né? Tipo, para fazer corrida dos seus filhos para escola e tal, mesmo que o valor seja um pouco maior. E, se não me engano, táxi pode até fazer Uber Black, alguma coisa assim. Não sei. Não vou dar essa informação aí porque eu não tenho certeza, né? Quem está assistindo tem que entender que para o pessoal barrar de verdade a CBMF é só se mudar a lei inteira. E se mudar a lei inteira vai ter que mexer num vespeiro, porque vai mexer em futebol, vai mexer em vôlei, vai mexer em basquete, vai mexer em um monte de gente aí, aqui, ó. Tem bala na agulha. Entendeu? Esse é o problema. Tem bala na agulha. Entendeu? Esse é o problema. Exclusividade em seu artigo 8º.
Acontece que as resoluções deste conselho não podem ser impostas a terceiros que não são profissionais da área de educação física. Porque às vezes, né, pessoal, pode ser que as pessoas que estão assistindo não estão entendendo o juridiquês dele, mas ele está falando de uma maneira que eu acho que muita gente não entende, né? Eu estou tentando simplificar, porque vai que fica difícil. Essa imposição é ilegal, e quem diz isso não sou eu. São dezenas de decisões judiciais que analisaram esse mesmo tema em outros esportes. Uma autarquia não pode ampliar suas atribuições por conta própria, somente por força de lei. Isso, além de ser ilegal, é inconstitucional, e quem disse isso também não eu. Foi o próprio presidente da República ao vetar um artigo. Aê, Lula! O Lula vetou isso aí, tá? Ou não foi o Lula, mas foi o Bolsonaro. Estudo do veto, mas aqui tem a data que isso aqui foi feito? Não sei, mas enfim. Mas foi vetado. Se foi o Lula ou se foi o Bolsonaro, não interessa, foi vetado. Artigo de um projeto de lei que visava dar ao CONFEF esse poder. Então gostaria de deixar claro que não existe função exclusiva para profissionais de educação física e que muito menos cabe ao CONFEF regulamentar a atividade física ou os esportes no Brasil. A nossa Constituição coloca o esporte como um direito do cidadão e garante expressamente a autonomia das entidades desportivas. Nessa ação, havia ainda um pedido de antecipação de tutela. Aí tu fica pensando, né, cara, como é que tá o judiciário do país, né, cara? Se tá na lei e uma juíza defere esse embargamento temporário, tipo... Cara, que faculdades o pessoal estudou, né? Fiquei bem... vendo coisas assim, a gente consegue, né, olhar lá na frente o porquê dos porquês, né? Por que a gente chegou nessa situação de ser dominado por meia dúzia dos caras de gravata lá, né, cara? Não vou falar em nomes mais técnicos para não ter represálias, né? Porque estamos vivendo momentos de clausura, né? Para não dizer a outra palavra ali. Então a gente tem que medir muito bem o que a gente faz, né? Então, por conta disso, de uma má formação intelectual, a gente permite que meia dúzia de cara de terno e gravata vão lá, gritem e façam seu teatrinho e nos comandem, né? Bizarro. Comumente conhecido como pedido liminar, mas que não foi apreciado pelo juiz, que liminar preferiu aguardar a apresentação da defesa da CBMF para tomar qualquer decisão. Feitas essas considerações, precisamos abordar as notícias da existência de uma possível segunda ação. A CBMF informou que até a presente data não foi intimada nem notificada de nenhuma outra ação que não a proposta pelo CONFEF, o que impede de trazer qualquer informação ou comentário específico do caso com a confiabilidade e respeito que vocês merecem. Então, ó, vamos entender que o CONFEF entrou com uma ação, pelo visto, contra a CBMF, que pelo visto ainda está em análise, mas não deu em nada, tá bom? Não tem liminar nenhuma, não. Mas aí parece que o CREF 1, que é o CREF do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês fizeram alguma postagem aqui, ó. Tá vendo? Aí o CREF fez uma ação e parece que saiu essa liminar lá na Justiça do Rio de Janeiro. Mas por algum motivo, pelo menos aqui eu estou usando a palavra dele aqui, tá? Por algum motivo, a CBMF não recebeu essa notificação. Ou seja, não estou falando que o CREF 1 está mentindo. Não estou falando isso. Fique bem claro o que eu estou falando aqui. Só estou falando que, palavras aqui deles, ó. Só um comentário específico do caso com a confiabilidade e respeito que vocês merecem. Mesmo assim, gostaria de esclarecer de forma simples e objetiva. Peraí, não. Deixa eu voltar aqui, porque isso é muito relevante. Ó, presta atenção. Notícias das Fui no celular ali porque eu tô esperando uma mensagem da gata. Terçou. Que terçou hoje é segunda-feira. Isso aqui é o negócio do CONFEF. Então tá em análise ainda, mas não deu em nada. Não tem liminar nenhuma, não, nesse caso aqui. Agora, esse do que o CREF está alegando que fez lá do Rio de Janeiro, que é o CREF 1, pelo visto, por algum motivo, o pessoal da CBMF não foi notificado ainda. De uma possível segunda ação. A CBMF informou que até a presente data não foi intimada nem notificada de nenhuma outra ação que não a proposta pelo CONFEF, o que impede de trazer qualquer informação ou comentário específico do caso com a confiabilidade e respeito que vocês merecem. Mesmo assim, gostaria de esclarecer de forma simples e objetiva o significado e os efeitos de uma decisão liminar proferida no âmbito judicial.
A liminar é, por natureza, uma medida provisória. Ela é concedida com base em uma análise inicial e sumária dos fatos e do direito, muitas vezes antes mesmo da outra parte ser ouvida. Por isso mesmo, não se trata de uma decisão definitiva e tampouco irreversível. É fundamental compreender que o deferimento de uma liminar desfavorável não representa o encerramento da discussão jurídica, muito menos a consolidação do entendimento final sobre o mérito da causa. Trata-se de uma posição inicial do juiz, tomada em caráter de urgência e que pode ser revista a qualquer momento. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. A pessoa que não pode ser citada aqui, né, no meu canal, pediu uma liminar pro juiz, mandando eu retirar o vídeo do ar em que eu falei que eu fui processado. Ou seja, ele estava tentando me calar de todas as maneiras. Você lembra que eu fiz um vídeo, fui processado? Então, ele queria que o juiz tirasse esse vídeo do ar. Só que a minha defesa foi rápida e o juiz indeferiu. Ou seja, o juiz falou, não, pode deixar o vídeo no ar, não citou seu nome. Então, assim, o bonitão fez um pedido lá de liminar que foi negado. Entendeu? Mas o que ele está deixando claro aqui é que uma liminar é algo provisório, não é definitivo. Seja por reavaliação do próprio magistrado, seja por decisão em instâncias superiores. Vale lembrar aqui do ocorrido com o nosso treinador Aguinaldo. Uma decisão reconhecidamente precipitada. Uma decisão reconhecidamente precipitada. Lembra, o Aguinaldo foi um cara lá que teve a academia fechada, só que rapidinho os caras reverteram isso aí, ó. Que levou ao fechamento do seu estabelecimento, mas que foi prontamente revertida assim que os fatos foram esclarecidos. Tenho certeza que isso pode ocorrer novamente em outras situações, pois a Lei Geral do Esporte é recente e o monopólio é antigo. Agradeço aos que escutaram até aqui e, por parte da CBMF, continuamos firmes no nosso propósito de defender o esporte em todas as instâncias, de todas as formas e a qualquer custo. E contamos com vocês, alunos, atletas, treinadores esportivos e praticantes de musculação, para fortalecer nossa causa. Vamos juntos defender nossos direitos e fazer valer a lei. Muito obrigado. Então tá aí, pessoal, a defesa da CBMF, pelo que eu entendi, então, essa segunda ação do CREF, por algum motivo eles não foram notificados, então não vou falar que é fake news, né, que teve a liminar, provavelmente teve, mas por algum motivo não foi notificado, agora por que eu não sei. Mas a primeira ainda tá lá, mas igual eu falei, cara, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo dos comentários de pessoas especialistas no assunto, né, na parte jurídica aí, parece que a CBMF está com um respaldo jurídico muito importante. Agora vamos ver aqui algumas pessoas que estão comentando aqui, ó. O Hugo da Rossi Power, Justiça e Liberdade é uma casa legítima. O Hugo, nenhuma queda de monopólio é fácil. Aqui o próprio Hugo, né, aqui o bate-palma que eu acabei de ver. Matheus aqui, nutricionista. Esse comentário aqui, ó. Se alguém souber quem é o advogado que está assessorando o CREF, avisa, para ninguém nunca contratar. Apelação é válida, mas apelação infundada é amadorismo. Então, assim, tá aqui, né, várias pessoas comentando sobre isso aí. Essa resposta aí do seguidor foi bem pertinente mesmo, né, cara? Tipo, mano, como é que alguém pega um caso desse, velho? Tá ali, tá na lei, mano, que é permitido fazer. O cara embarca numa barca furada dessas aí, olha, realmente não... O cara tem que estar muito desesperado, né, por dinheiro, não pode ser. E... Enfim, várias pessoas aqui defendendo, o assunto é polêmico, não tô falando que não é. Mas, nitidamente, a gente vê que o sistema CREF-CONFEF está agindo, a meu ver, de maneira, parece que meio que desesperada, né? Tipo assim, os caras colocaram uma liminar aí de um juiz regional lá do Rio de Janeiro e já colocam, nossa, é o fim da CBMF. Então os caras parecem que estão afobados aí para descredibilizar a CBMF. Inclusive, eu nem sei, né, se algum dia a CBMF pode entrar com uma ação, fazer o contrário, né, atacar também de volta, né? Ou seja, porque o que os caras estão fazendo também tá tipo assim, porra, uma coisa de abrir uma academia, vou dar um exemplo aqui, tá? O cara vai abrir uma academia aqui do lado da minha e eu tentar queimar o cara na base da justiça, sendo que o cara é simplesmente um concorrente, né? Pô, veio várias academias grandes aqui para a região e nem por isso eu fico atacando os caras. Eu respeito os caras, é claro que eu quero ter mais cliente que ele, eu quero crescer mais e tal, mas sempre jogando dentro da lei, entendeu? Dentro da justiça. Então tá aí o pronunciamento da CBMF, deixa aqui nos comentários a sua opinião com respeito. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Então é isso aí, turma, né? Acredito que, né, mesmo com a minha leiguice, né, e vocês que são pessoas mais inteligentes que eu e que estão aqui
me acompanhando, né, que é todo mundo gente com um nível de intelecto acima da média, possa me dizer. E eu acredito que isso vai dar tiro na água, né? Essa liminar vai cair, por conta que já temos a lei amparando, né? E por que eu estou tão feliz, tão eufórico com isso, né, cara? Eu pretendo fazer esse curso mais à frente, até para coroar essa minha vivência toda na musculação. Eu faço academia desde 2003, né? Mas não pareça, né? Mas sim, então entendo bastante de mecânica, de evolução corporal, né? Eu mudei o meu corpo, né? Então não sou um bodybuilder, mas eu consegui construir músculos, então eu tenho know-how, né, de ensinar outras pessoas também, e gosto desse ambiente de academia, né? Pratico musculação todos os dias, sem faltar. Às vezes até tô com desconforto em algum lugar, eu vou lá, faço, mesmo que eu não trabalhe com tantas cargas, mas no momento que tu sabe estimular o teu músculo, a carga é um fator irrelevante, né? Mas enfim, e vocês também, né, vão poder usufruir disso, né? A gente pode ser colega aí quando vê. A gente está ministrando aulas aí para os nossos clientes. Por isso que é tão importante essa discussão, esse debate. Se houver mais alguma informação pertinente, eu trago aqui para vocês. Porque aqui a gente vai se desenvolver, a gente vai evoluir e vamos chegar lá acima das nuvens, né? Não temos limite aí para a nossa evolução. Quem tá comigo, quem tá com o Shapeadão, deixa o like aí, apoia o canal e um beijo no coração de todo mundo.